Olá, queridos irmãos, amigos e estudantes da Bíblia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Comentários e Respostas TJ. No vídeo de hoje, vamos considerar joias espirituais da semana de 24 a 30 de outubro. Nessa semana, consideramos o livro de 2 Reis, no capítulo 1 e também o 2. Da leitura que fizemos, a primeira pergunta que temos se baseia em 2 Reis, capítulo 2 e o versículo 11. Para onde Elias foi quando ele subiu aos céus no vendaval? Esse termo céus não se refere nem às partes mais distantes do universo, fora da terra, nem ao lugar onde Jeová, os anjos e os 144.000 estão, pois a própria Bíblia diz que nem sangue nem carne podem herdar o reino de Deus, conforme 1 Coríntios 15:50. Assim sendo, nenhum humano poderia visitar os céus e continuar vivendo. Portanto, os céus para os quais Elias subiu se referem à atmosfera. Pelo visto, o carro de fogo que Eliseu viu viajou através da atmosfera e transferiu Elias de uma parte para outra da terra, onde ele continuou vivendo por mais algum tempo. Isso é atestado, pois anos depois, Elias escreveu uma carta para o rei de Judá, Jeorão. E esse texto está em 2 Crônicas, no capítulo 21 e o versículo 1. Do que aconteceu com Elias, aprendemos que, apesar de suas circunstâncias terem mudado, ele continuou fazendo o seu melhor ao cumprir a sua designação como profeta. Nós também estamos sujeitos a situações e circunstâncias na nossa vida que podem mudar o que fazemos para Jeová, como doenças, a velhice ou a morte de alguém amado por nós. Independente do que aconteça, assim como Elias, queremos continuar a fazer o nosso melhor em servir a Jeová dentro das circunstâncias que temos agora. Respondido essa primeira pergunta, vamos à segunda dessa consideração, que é a seguinte: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? Em 2 Reis, capítulo 1 e o versículo 2. Igual ao rei Acasias, que consultou a um Deus falso para saber o futuro, hoje em dia muitas pessoas consultam adivinhos, metem-se no ocultismo, usam amuletos e em algumas partes do mundo recorrem até mesmo a curandeiros na esperança de obter alívio de uma doença. Ao contrário dessas pessoas, nós não recorremos a esses meios que Satanás usa para nos desencaminhar, pois sabemos que a única solução definitiva para os problemas humanos é o reino de Deus. Portanto, queremos nos manter distantes dessas características. Do capítulo 1 e o versículo 3. Vemos aqui que o rei Acasias não consultou a Jeová para saber a sua opinião sobre sua saúde. Ao invés disso, foi procurar a ajuda de deuses falsos. Hoje, nós temos a chance de consultar a Jeová por antes de tomarmos decisões, fazer pesquisas na Bíblia para descobrir o que Jeová pensa sobre o assunto e o que ele gostaria que nós fizéssemos. E caso a situação se torne muito difícil, podemos recorrer aos anciãos ou outros cristãos espiritualmente maduros, a fim de sabermos
a sua opinião sobre esse caso. Do capítulo 1 e o versículo 3, podemos distrair uma segunda joia. Nós vemos aqui que Jeová repreendeu aos homens de Samaria que haviam deixado de invocá-lo para buscar a ajuda de outros deuses. Isso me ensina que, diferente deles, eu quero aproveitar bem o privilégio da oração que Jeová nos dá e consultar a Jeová sempre para obedecer à sua vontade e lhe suplicar que me ajude a permanecer fiel. Desse mesmo versículo, extraímos uma terceira joia. Assim como no passado, hoje em dia, Jeová se sente ofendido quando as pessoas deixam de acreditar nele para crer em teorias, como a teoria da evolução. Apesar de todas as evidências claras de que Jeová existe e que estão presentes em cada criação que ele fez, da menor até a maior. Eu estou decidido a fazer o meu máximo para ajudar as pessoas a acreditarem na existência de Jeová, verem suas qualidades e o servirem de modo correto. Seguindo a nossa consideração, chegamos no capítulo 1 e o versículo 6. A referência cruzada nesse versículo nos leva a 1 Crônicas, no capítulo 10, versículos 13 e 14. Esse texto fala sobre o exemplo de Saul, que também perdeu o favor de Jeová por consultar deuses falsos. O rei Acasias não aprendeu com o exemplo de Saul e, assim como ele, morreu no desfavor de Jeová. A lição que eu aprendi é que eu nunca quero descartar os exemplos de alerta que Jeová providenciou na Bíblia, para assim evitar pecar contra Jeová e perder o seu favor. Dos versículos 7 e 8 do capítulo 1, nós vemos que o rei Acasias conseguiu identificar o profeta Elias apenas pelo que os seus homens haviam falado, porque Elias usava a vestimenta distintiva de um profeta. Isso me fez meditar em como está a minha escolha de vestimenta. Será que, ao me verem, as pessoas conseguem distinguir que sirvo a Jeová? Ou será que o estilo de roupa que eu uso está igual ao que o mundo propaga? Assim como Elias, queremos ser identificados como adoradores fiéis de Jeová. Do capítulo 1 e o versículo 9, vemos aqui que nesse versículo Elias é chamado de o homem do verdadeiro Deus. Pelo seu modo de vida e suas ações em favor da adoração verdadeira, Elias provou ser um servo fiel de Jeová. Hoje em dia, a Bíblia Sagrada tem também o poder capaz de produzir uma mudança completa na vida da pessoa, de modo a torná-la um homem de Deus, alguém separado desse mundo corrompido, alguém completamente dedicado a Jeová e à sua adoração e serviço. Aqui, no versículo 10, podemos extrair algumas joias. A primeira é que Jeová atendeu ao pedido de Elias não porque ele gostasse de ver as pessoas sofrendo ou morrendo,
mas para preservar a vida de seu fiel servo, que estava em perigo. Da mesma forma, podemos orar a Jeová para que ele nos ajude e também ajude os nossos irmãos que estão enfrentando provações difíceis de suportar e que dê a eles ânimo para continuar perseverando. A segunda joia que extraímos do versículo 10 é que Elias parecia vulnerável diante daquele exército de 50 homens armados que haviam sido enviados pelo rei para capturá-lo. Mas Jeová salvou o seu profeta por usar 2 vezes o seu poder. Esse relato aumentou a minha confiança de que no Armagedon, Jeová também usará o seu poder para salvar o seu povo dos ataques de Gog de Magog. Chegamos agora ao versículo de número 13 do capítulo 1. Nesse versículo, nós aprendemos muito sobre a atitude do soldado que se humilhou perante Elias, implorando o seu favor para que poupasse a vida dele e de seus homens. Isso me fez lembrar do tipo de atitude humilde que precisamos ter quando pecamos contra Jeová. Assim como aquele soldado, devemos implorar a misericórdia de Jeová e nos esforçar para não repetirmos o erro. Se o nosso arrependimento for sincero, podemos ter a certeza de que Jeová vai nos perdoar e vai continuar sendo nosso amigo. A próxima joia encontra-se no capítulo 1 e o versículo 14. Ainda falando sobre o pedido sincero daquele oficial de Acasias para que Elias poupasse a sua vida e de seus homens, isso me fez meditar na importância de sempre suplicar a Jeová que nos livre de Satanás, o diabo, e de suas tentações, à medida em que nos esforçamos para continuar obedientes ao que Jeová diz ser certo. Ao ver a nossa atitude, Jeová com certeza ouvirá as nossas súplicas por ajuda. E como resultado, vamos continuar obedecendo aos seus mandamentos. A próxima joia está no capítulo 1 e o versículo 15. Aqui nós vemos que o anjo de Jeová deu uma ordem que não fazia sentido do ponto de vista humano. Elias deveria ir junto com aqueles soldados até o rei Acasias, que o queria morto. A lição que eu aprendi é que, assim como Elias, eu quero seguir as orientações que Jeová nos dá por meio do escravo fiel e prudente, por apoiar de coração as instruções que esses irmãos nos dão já agora, mesmo que sejam difíceis de entender, pois elas podem salvar as nossas vidas tanto agora como no futuro. Queridos irmãos, estas foram algumas das joias que pudemos encontrar na leitura da Bíblia de 2 dos Reis, capítulo 1 e o capítulo 2. Esperamos que essas sugestões sejam de muita ajuda em sua preparação para a reunião de meio de semana de 24 a 30 de outubro. Se esse vídeo ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Jeová os abençoe sempre e o proteja.
Grande abraço e até o próximo vídeo.